Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. Você sabe que esse programa semanalmente vai ao ar e chega à sua casa para podermos discutir juntos, para podermos falar sobre temas sempre envolvendo a doutrina espírita. Nós elegemos para o dia de hoje uma página do Livro dos Espíritos, na qual o André, no programa passado, anunciou que nós iríamos falar sobre a prece no programa de hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, é isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo, querido Sérgio, que alegria em podermos, em mais uma ocasião, estarmos entrando na casa de tantos companheiros aqui do Brasil e do exterior, levando esta mensagem de paz, de amor e de luz. E gostaríamos de aproveitar, eu e o nosso querido Sérgio, sempre que temos oportunidade de realizarmos uma palestra. Tivemos no final de janeiro na cidade de Uberaba e tantos outros locais. As pessoas vêm até nós, olha, estamos acompanhando o programa, estamos gostando, continue. Então a gente gostaria muito de agradecer ao nosso telespectador. Às vezes a gente aqui desse lado não tem ideia do número de pessoas que estão nos acompanhando. Então fica aqui registrado o nosso obrigado, nosso carinho, tantos abraços carinhosos, tantas palavras de afeto, de encorajamento, que às vezes o nosso programa é tão rápido, tão dinâmico, que falta o nosso agradecimento. Então é por vocês que toda semana aqui estamos gravando, montando os programas, para levar até você com muito amor e com muito carinho. Hoje nós, como havíamos dito no final do programa que passou na semana passada, que hoje nós falaríamos um pouquinho da prece. Então nós fomos recorrer ao Livro dos Espíritos, hoje vendo o livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração, no seu item 4º, da prece. Quando na questão 658, Allan Kardec questiona: a prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ela. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aí nós começamos a ver a importância da prece, né? O Espiritismo traz para todos nós esse cabedal de entendimento sobre o que é a verdadeira prece. Porque nós, ao longo de muitos séculos, fomos enganados pelas religiões tradicionalistas. Então nós tínhamos aquele hábito, e até hoje, muitas pessoas vêm para o centro espírita e dizem assim: olha, eu queria que alguém fizesse uma prece. E quando a gente pega um papel, muitas vezes, para colocar o nome, o endereço, a pessoa faz aquela tradicional pergunta: quanto é? Porque nós estamos acostumados a pagar prece. E o Espiritismo vem nos ensinar qual é a importância da prece em nossas vidas, né, André Luiz? Isso que eu acho que é interessante. E interessante também a pergunta que Allan Kardec faz: se a prece é agradável a Deus. Se Deus se agrada, se Deus fica feliz com a nossa prece. E a resposta é surpreendente, ele fica. Desde que a prece seja feita com amor, com carinho, que as palavras não saiam de uma forma maquinal, que possamos entender que a prece nada mais é do que um diálogo nosso para com o Criador. É evidente que Deus tem muitas coisas para fazer, mas Ele tem muitos companheiros que estão sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, em especial destinado a estas atividades de compreender e entender, ajudar e corresponder às preces de cada um de nós. É evidente que existem preces
e preces. A prece não é nós falarmos meia dúzia de palavras bonitas ou repetirmos alguma prece já feita, como Pai Nosso, para os nossos irmãos católicos, a Ave Maria, para nós os espíritas, a prece de Cáritas, a oração de São Francisco. Não, isso daí é você recitar uma prece já feita, a qual nós respeitamos e nós temos um carinho muito grande. O Pai Nosso, por exemplo, a prece que Jesus nos deixou, ensinando-nos o modo de orar, mas não podemos pegar também o Pai Nosso e ser o nosso amuleto, e ser aquela prece que nós vamos fazer para estarmos com a nossa consciência tranquila. Você fez a tua prece? Já orei o Pai Nosso. Então, muitas vezes, nós nos escondemos através de uma prece já feita, em que muitas vezes apenas a recitamos, apenas a declaramos e esquecemos de sentir cada palavra, de entender cada pedido, porque ali na prece do Pai Nosso, por exemplo, está o resumo de todo o trabalho de Jesus aqui na Terra, a implantação do amor, o intercâmbio com Deus, a ideologia de vermos o nosso semelhante como uma pessoa que ainda falha e que necessita do nosso perdão, tanto quanto nós o necessitamos do perdão deles. Então nós temos que entender que a prece é um momento íntimo, é um momento em que nós somos convidados a colocar sentimentos. Se nós perguntarmos, Deus se alegra mais com quem faz uma prece com palavras bonitas ou quem faz uma prece colocando o sentimento? É evidente que é o sentimento, porque palavras são mortas. Se eu não colocar amor, carinho, se eu não colocar sentimento, as minhas palavras por si só não as terão. Agora, quando eu coloco sentimento, quando eu faço aquela prece, tem companheiros, por exemplo, que começam uma prece e dormem no meio de uma prece. Tem companheiros, por exemplo, que a vida é tão agitada que esquece de fazer uma prece. Então, qual a importância que a prece tem na nossa vida? Do mesmo modo que quando nós acordamos, nós fazemos a nossa higiene pessoal, escovamos os dentes, muitas pessoas tomam banho, nós tiramos o pijama, colocamos a roupa de trabalho, ou para as nossas amigas que cuidam da casa, colocam uma outra roupa para fazer os seus serviços diários dentro do próprio lar. Nós também temos que entender que a prece é uma higienização espiritual, tão importante quanto eu escovar os dentes, arrumar o cabelo, trocar de roupa. Uma é no âmbito material, a outra é no âmbito espiritual, que se eu não fazer, ninguém poderá fazer por mim. Questão 659. Kardec questiona: qual o caráter geral da prece? Resposta: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Realmente nós estamos começando a entender o conjunto das leis naturais que nos cerca, porque tudo aquilo que foi criado por Deus no campo da natureza se interliga. Então, quando eu entro em prece e é algo sincero que sai de meu coração, consequentemente eu estou permitindo que o meu cérebro possa pensar de uma maneira bastante equilibrada. E é por isso mesmo que todos nós começamos a buscar, então, qual é o sentido verdadeiro da prece. Então aqui nós vamos ver que 3 são os sentidos, já que nós entendemos que a prece não é a solução dos nossos problemas, já que nós passamos a entender que a prece é um reforço para a minha alma para superar os momentos difíceis. Então os 3 momentos quais são? O louvar. Então eu posso, na minha prece, louvar a Deus, agradecer a Ele pelo dom da vida, agradecer a Ele por tudo que eu estou vivenciando. O segundo momento da prece, pedir. Eu posso pedir as coisas, eu posso pedir alguma coisa para mim, para o meu próximo, sabedor de que o que eu tenho que pedir, muitas vezes não é a solução do meu problema. Quer ver um exemplo? Não adianta eu gastar mais do que eu ganho e depois pedir na minha prece para que Deus me ajude a pagar a conta.
ele não vai me ajudar a pagar a conta. Quem tem que ter a responsabilidade de gastar aquilo que tem é a pessoa. Aí depois vem a pessoa e diz assim, ai, mas Deus me abandonou. Não, não foi Deus que nos abandonou. Foi você que foi irresponsável. Gastou o que não tinha. Então nós precisamos fazer uma ampla análise sobre isso. Pedir com sabedoria. E depois agradecer. Que, diga de passagem, esse é o que nós quase não fazemos. Porque nós lembramos de Deus sempre só para pedir. E ainda nos revoltamos porque Deus muitas vezes não atende o nosso pedido. Então é isso que vem os espíritos superiores dizer para nós. Quando eu passo a saber direito, André, querido telespectador, qual é o sentido verdadeiro da prece, tudo se torna mais fácil. Na verdade, na nossa atual encarnação, nós somos convidados a ver a vida com um olhar que até então nós não víamos. E um dos pontos que nós somos convidados a reformular o nosso conceito é em relação à prece. A prece, ela vai muito além de eu chegar e falar, Senhor, me ajuda nisso, ou me ajuda naquilo. Não. A prece é um diálogo. E quando eu me ponho a dialogar, sendo franco, verdadeiro, abrindo o meu coração, sem aquelas fantasias das desculpas, sem aquelas fantasias de responsabilizar o outro pelo meu sofrimento, a prece nada mais é do que nós estarmos diante de um espelho, olhando para as nossas características, necessidades, e vendo, e pedindo, e louvando, mas também agradecendo. Por mais difícil que seja a nossa encarnação, nós sempre temos o que agradecer. Por mais difícil que seja a nossa provação, nós sempre podemos notar que os amigos espirituais não nos abandonam em circunstância alguma. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e convidar você, o nosso telespectador, a ajudar a TV Mundo Maior, a ajudar a Rádio Boa Nova, ambas sob a tutela das casas André Luiz, precisa da sua ajuda. Nós sabemos que manter uma TV no ar, manter uma rádio no ar não é fácil, mas você pode nos ajudar e com a sua ajuda esse compromisso pode se tornar mais fácil. Então você entre no site tvmundomaior.com.br e ali tem várias opções, adquirindo um livro, um CD, um DVD, fazendo uma doação, se tornando um sócio, amigos da Boa Nova. Então tem várias opções para mantermos esta emissora no ar, mantermos a Rádio Boa Nova e também ajudarmos ao hospital que fica na cidade de São Paulo, apesar das casas André Luiz também ter muitas atividades na cidade de Guarulhos. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Hoje nós estamos falando sobre a prece. Mas antes de passar o André para ler mais uma página, ou mais uma questão, melhor dizendo, de uma página do Livro dos Espíritos, eu gostaria de agradecer a nossa audiência, aos nossos telespectadores. Porque temos andado aí para muitos lugares, as pessoas vêm, nos abraçam, nos felicitam, falam do programa com muito carinho. Eu gostaria então de deixar aqui o nosso abraço carinhoso a todos os telespectadores da TV Mundo Maior, que tem um carinho enorme pelo programa ABC do Espiritismo. Não é mesmo, André Luiz? É verdade, por onde nós passamos, nós temos a oportunidade de receber esse abraço carinhoso. E muitos, queridos Sérgio, estão falando assim, é uma pena, porque eu estou conhecendo vocês há 2 meses, 3 meses. Mas se você quiser acompanhar todos os programas, desde o primeiro até hoje, já são mais de 3 anos que nós estamos aqui,
na grade da TV Mundo Maior, ininterruptamente. Se você quiser acompanhar os programas desde o início, você pode acompanhar pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Todo programa inédito vai na grade de programação da TV Mundo Maior. E nós pedimos aos queridos amigos da TV Mundo Maior que, se pudéssemos, assim que o inédito vai ao ar, se nós pudéssemos colocar no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. E eles autorizaram. Você pode ir youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e lá tem a playlist do programa ABC do Espiritismo. Lá tem outras playlists, eu e o nosso querido Sérgio estudando o livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros e outros vários programas que você pode acompanhar. E se você também quiser nos acompanhar pelo Facebook, você pode procurar por Sérgio Vilar, como você está vendo na sua telinha, mandar sua solicitação de amizade e você pode curtir a minha fanpage. E pela minha fanpage, todos os domingos nós realizamos às 18 horas o Evangelho no Lar na casa do nosso querido Sérgio. Então, se você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número, e na minha linha do tempo nós iniciamos um vídeo ao vivo e você é o nosso convidado especial. Continua Allan Kardec questionando aos espíritos amigos. Questão 660. A prece torna o homem melhor? Resposta: sim, porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Veja que beleza a explicação dos espíritos em cima de uma pergunta sábia. Porque antes de Kardec fazer essa pergunta, Kardec fez duas perguntas. Nos ensinou qual é o sentido da prece. E agora ele pergunta, bom, já que eu sei para que serve uma prece, ela pode se tornar o homem melhor? E os espíritos categoricamente afirmam, sim. Vai fazer com que nós, então, possamos manter aquela paz interior, aquele asserenamento de nossa alma, podendo usar o equilíbrio em nossos pensamentos. Então, a prece é esse momento que vai nos fazer uma paz interior para resolvermos até mesmo as nossas dificuldades. Kardec, não contente com a resposta, questiona na questão 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter? Ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estado de si mesmas. Não é o remédio que é eficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Quando nós vamos para o mesmo Livro dos Espíritos, na questão 919A, Santo Agostinho nos dá uma grande lição. Ele dizia que toda noite, quando ele ia dormir, ele entrava no quarto, apagava a luz, fechava os olhos, deitava para conversar com Deus. E ele fazia uma ampla reflexão sobre o seu dia, o que ele havia feito de bom, as pessoas que ele havia ajudado, que ele havia praticado a caridade, e ele entendia que isso era uma obrigação do cristão. E depois ele fazia um amplo questionamento sobre aquilo que ele havia feito para com o próximo. Ou seja, às vezes respondeu de uma maneira ríspida, às vezes falou de alguém no campo da fofoca, às vezes agiu de maneira incorreta para com o próximo. Então ele dizia que quando ele chegava nessa parte, ele pedia a Deus para lhe dar força, coragem, para ele abandonar a questão do homem velho que está dentro de si, para que ele pudesse no dia seguinte fazer apenas gestos bons. Santo Agostinho fazia isso todos os dias da sua vida.
uma ampla reflexão do que havia feito de bem e o que havia feito de mal. O que havia feito de bem é uma obrigação do cristão. O que havia feito de mal é o que ele precisa se corrigir porque faz parte do homem velho. Então é isto exatamente que ele vem dizer. Todas as pessoas podem orar, mas aqueles que têm uma penetrabilidade ao alto são aqueles que fazem com sinceridade, estão lutando para se corrigir das suas más tendências, das suas mazelas, né, André Luiz? Por isso que ele diz no início da resposta, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então eu não preciso ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas orando. Eu posso orar ao acordar, antes de dormir, preces muitas vezes relativamente curtas, mas que saiam do meu coração. Preces em que eu não estou preocupado com a forma, e sim com o conteúdo. Porque ao longo dos séculos nós ficamos preocupados com a forma. Orar de um modo bonito, com palavras bonitas, e esquecemos do conteúdo. Hoje nós somos convidados a ver o conteúdo. A prece, ela pode nos ajudar a evitar muitos problemas, a convidar espíritos amigos a ajudar-nos a desenvolver a paz, o amor, o respeito, a tolerância. A prece não vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor apenas e tão somente por eu fazer uma prece, mas a prece vai me incentivar, como nos disse a espiritualidade, a me tornar uma pessoa melhor, porque eu vou me tornar uma pessoa mais prudente. Eu vou me tornar uma pessoa em que antes de eu cometer algo, eu vou pensar no algo que eu vou fazer. O grande problema do homem é agir por impulso. Quando nós falamos que nós temos que ser calculistas, nós sempre levamos para o sentido pejorativo, mas na verdade nós temos que ser calculistas. Se eu fizer tal coisa, o que isso vai ter de proveito para a minha economia espiritual? Eu vou prejudicar alguém? Então nós acostumamos a entender que calculista é aquele que vai roubar, lesar, prejudicar, e na verdade não, calculista é aquele que calcula os seus atos, as suas palavras, a extensão dos seus pensamentos. Nós temos que pensar. Toda ação tem uma reação. As palavras, quando nós dizemos, não ficam soltas no espaço, gera uma repercussão. Emmanuel dizia, por exemplo, que a fala é igual uma flecha. Depois de lançada, não volta mais. Então, calcular, analisar, pensar na extensão do nosso compromisso perante o Evangelho, perante nós mesmos, para que possamos deleitar daqui na terra e chegar no mundo espiritual e falar: eu venci as minhas más inclinações, eu venci os meus equívocos, ainda não sou o que sonho em ser, ainda não sou o que desejo ser, mas graças ao meu esforço, potencializado pela ajuda dos bons espíritos, aqui estou, em paz com a minha própria consciência. E a última questão do nosso programa de hoje, 661, Kardec questiona: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não tem, se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Na verdade, essa aí vai ficar como última pergunta, não é? E resposta, mas poderíamos se adentrar um pouquinho mais, porque aqui começa agora a entrar numa outra vertente, que vai dar continuidade nas próximas perguntas. Mas como o tempo é muito curto, porque ele vai dizer para nós, os espíritos, que Deus se agrada mais quando nós fazemos caridade para com aquele que necessita, do que mesmo um amontoado de palavras que sai da nossa boca, muitas vezes até mesmo sem nexo e sem sentido.
Então hoje nós estamos começando a entender a caridade. Então se você, durante um dia, você telespectador, se você ajudar algumas pessoas ao longo do dia, você está fazendo caridade. E essa caridade é muito maior do que a prece falada. Essa caridade é prece. É a chamada prece vivenciada. E a prece vivenciada tem um peso muito maior do que a prece falada, André Luiz. Por isso, querido Sérgio, que eu afirmo, no último livro que nós escrevemos, O Poder da Liberdade, publicado pela TV A Caminho da Luz, que é um braço do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira, no estado de São Paulo, que o mundo não vai se transformar por palavras, por programas, seja radiofônico, seja televisivo, não vai mudar por matérias em jornais escritos, não vai mudar por livros. O mundo vai mudar com ações. O dia que eu entender o meu papel, o dia que eu entender que eu tenho responsabilidades, o dia que eu entender que as minhas ações valem muito mais do que 1 hora de palestras, 4 horas de seminários, eu ter publicado ou recebido inúmeros livros, o mundo não vai mudar pela palavra nem pela letra. O mundo vai mudar pelas ações. É verdade, André. Nós percebemos que esse capítulo é um capítulo muito importante. Mesmo aqueles que estão sentados aí numa poltrona, deitados numa cama, no seu trabalho, no seu carro, ouvindo, assistindo o nosso programa, para nós entendermos que a prece ela tem um cunho muito maior do que nós imaginamos quando olhamos sobre a ótica daquilo que Allan Kardec traz para todos nós, pela inspiração do mundo maior, do mundo espiritual. Queridos amigos, estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, agradecendo aos diretores e funcionários da TV Mundo Maior pela acolhida do nosso programa e que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos dando força, nos dando coragem de podermos continuar esse trabalho na senda do bem. Um beijo no seu coração. Que Jesus nos abençoe, hoje e todo sempre. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.